interessante que a gente viu aí. E o senhor já entrou nesse assunto, né? Sobre quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, pastor, assim, quais de fato foram as dificuldades que Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles enfrentaram aqui no Brasil? O senhor já citou algumas aí, mas a gente quer saber um pouco mais de detalhes de qual foi a dificuldade, onde eles ficaram quando eles chegaram aqui, quem foram os pastores que receberam Daniel Berg e Gunnar Wingren aqui e direcionaram eles. Por exemplo, quem foi que instruiu, né, Daniel Berg e Gunnar Wingren sobre o idioma português e instruiu eles nessa área? O que o senhor tem a nos dizer, pastor? Ainda no Porto do Pará, um funcionário chamado Adriano Nobre conversou com eles em inglês e indicou uma igreja batista próximo. E eles procuraram a igreja batista e lá se hospedaram no porão da igreja. E buscaram a Deus ali em oração, com intensidade, participaram dos trabalhos da igreja, mas sempre apresentando a mensagem pentecostal. Jesus batiza com o Espírito Santo, o que não era comum, né, para aquela igreja, ouvir a mensagem sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a atualidade dos dons espirituais. De modo que isso foi causando um estranhamento, uma estranheza dos membros da igreja. Então, nesse período, eles estiveram na Igreja Batista, se congregando, e o desejo deles não era de modo nenhum de criar uma outra denominação, como também não era o desejo de Martinho Lutero. Sim. Há 400 anos atrás, antes dos missionários, né? O desejo de Martinho Lutero era que a Igreja Católica revesse os seus postulados, os seus dogmas e voltasse ao cristianismo original, o cristianismo bíblico. E o desejo de Daniel Berg e Gunnar Wingren era que a igreja que eles estavam frequentando, participando ativamente como membros, reconhecesse a doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo. Poucos irmãos reconheceram. Então, até aí, eles sofreram muita rejeição, foram chamados de heréticos, inventaram muitas histórias que os irmãos estavam subindo pelas paredes. E isso o pentecostalismo enfrentou durante muitos anos até alcançar notoriedade e visibilidade social, já em nosso tempo. Sim. Mas antes, era considerado um corpo estranho, até mesmo pelas igrejas consideradas protestantes ou protestantes. Então, eles sofreram demais nesse período. Não bastasse a escassez, Sim. porque eles chegaram aqui sem trabalho, sem sustento, como disse, sem parentes, sem apoio algum. E eles se organizaram da seguinte forma. Como Gunnar Wingren era pastor formado, ele havia feito o curso, já Daniel Berg não era. E diga-se de passagem, Daniel Berg nunca foi apresentado pastor ao ministério. Ele sempre esteve como missionário durante toda a sua vida. E aí, Daniel Berg foi trabalhar e bancou financeiramente os estudos do Gunnar Wingren da língua portuguesa. E aí, depois, quando ele chegava do trabalho à noite, o Gunnar Wingren repassava as aulas para o Daniel Berg. Você observa, até hoje nós temos a voz de Daniel Berg, né, cantando, ele contando a história aos seus 78 anos aproximadamente, mas ele nunca aprendeu português assim, fala um português fluente, né? Sempre com dificuldades, porque ele não teve professores de português como teve Gunnar Wingren. Então, eles foram se organizando e se ajudando a fim de cumprirem com mais eficiência, com mais eficácia, o chamado do Senhor para eles aqui no Brasil. Interessante, né, pastor? Como o senhor falou, né? O senhor falou rapidamente aí, né? Peguei até no ar aqui, que não só, como o senhor falou, não só a questão da escassez, né? De alimento, trabalho, a questão do financeiro mesmo. Mas a questão ali que aqui no Brasil, mesmo antes depois de Lutero, da Reforma Protestante, que não é aqui o assunto principal, né? Mas convém
porque o catolicismo em si, né, ele era muito presente, muito forte, a ponto de estar rejeitando ali, né, mesmo a pregação, uma nova pregação que as pessoas não conheciam, né, só conhecia ali o catolicismo que era muito forte naquele tempo, então tiveram uma barreira muito forte para eles passarem a entender de verdade o que era a pregação do evangelho com a chegada do pentecostalismo aqui no Brasil, né? A partir de Daniel Berg na Bíblia. Então, o catolicismo em si, né, na questão ali das suas leis morais, tudo direito, foi realmente uma barreira muito forte para eles, né? Exatamente. Havia o preconceito que foi muito forte porque a proclamação da República estava muito recente, não é? O catolicismo tinha sido até recentemente a religião oficial do país. Então, ser protestante no Brasil, ainda na época de Daniel Berg Navingre, era como você negar Sim. o Brasil, negar a cultura brasileira, negar a sua própria identidade de brasileiro. Sim. Veja que até os missionários eram estrangeiros, né? Verdade. Eram estrangeiros. Mas eu queria destacar aqui uma coisa interessante para mostrar o agir de Deus. Aqui voltando à questão do Pará. Uma coisa muito interessante é o seguinte. Assim, os maiores centros do país eram... São Paulo estava, né? O Sudeste, ali, mas principalmente Rio de Janeiro, que era a capital do país. São Paulo depois foi que, com a industrialização, foi se desenvolvendo, avançando. Mas o norte do país, até hoje, a demografia não é tão grande até hoje. Mas por quê? Às vezes a gente se pergunta, tantas grandes cidades, metrópoles, por que que o Senhor o chamou para um estado longínquo, periférico, e não para um grande centro? Sim. Eu estava fazendo essa análise, é o seguinte, o início do século XX também foi marcado pelas indústrias automobilísticas, né? Sim. O carro era novidade, o motor e tudo mais. E aí, as indústrias, principalmente a Ford americana, precisava da borracha. E aí descobriram os seringais aqui no norte do país, Pará principalmente. Então, houve uma movimentação econômica muito grande na região. E sabe como é? A Serra Pelada, São Paulo, agora a moda do momento é o Mato Grosso, não é? Então, tem essa migração dentro do próprio país. Quando se tem lá a economia agitada, movimentada, e a economia do norte se tornou muito agitada por causa da borracha, produção de borracha. Para quê? Para os pneus, não é? Da indústria americana. Interessante. E aí, muitos brasileiros afluíram, migraram para o norte. Quando Daniel Berg e Gunaving chegam na região norte, pregando a palavra, outros países já estavam produzindo borracha. Então, já estava diminuindo a movimentação econômica, porque já tinha uma concorrência forte com o Brasil. E aquele povo, aquele pessoal, aqueles trabalhadores que foram para a região norte em busca de trabalho, de oportunidade, já estavam voltando para a sua cidade de origem. Olha o que aconteceu. Lá eles ouviram o evangelho, creram em Jesus e saíram retornando para todo o país, agora com a mensagem pentecostal. Olha. E ganharam suas famílias para Cristo. Tá aí a Assembleia de Deus, em pouco mais de 100 anos, a maior igreja evangélica do mundo. Verdade. Então, o que é isso? A mão invisível do Senhor. A ação de Deus operando na vida do seu povo. Aí fica a questão, por quê? Né? Resolve a questão, né? Em outras palavras. Por que o Senhor o chamou para o Pará? Sim. A explicação aí histórica, cultural e econômica. Cultural e econômica, também. Verdade.